Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda parte da aula da Teoria Geral da Administração, assunto Teoria da Burocracia. Vamos falar de burocracia. A primeira parte da aula nós falamos alguns elementos importantes, alguns elementos do surgimento da burocracia. Nós vimos que o pai da burocracia, quem que é? Max Weber, corretamente. Max Weber, sociólogo e economista alemão, ele dedicou a sua vida para a sociologia, principalmente a sociologia das organizações, e identificou 3 tipos de sociedade: a sociedade tradicional, que vai ser dominada pela autoridade tradicional, a sociedade carismática, que vai ser dominada pela autoridade carismática, e a sociedade racional legal, que será dominada pela autoridade racional legal. A teoria da burocracia foi toda ela prevista e elaborada com base no terceiro tipo de sociedade, as sociedades legal racional, ou seja, essas organizações, elas deverão se orientar por essas características. Está aqui. Muito importante este assunto. Isso aqui cai bastante, tanto para a administração geral, quanto para a administração pública. Quais são as características da burocracia? São todas elas da organização, da administração, da autoridade racional legal. Legal, por quê, professor? Por que legal? Porque está imprevisto, tem a previsibilidade aonde? Em normas, em leis, e essas leis, essas normas são legítimas. Se elas são legítimas, significa dizer que elas são democráticas e elas são aceitas, tá? Elas são aceitas, com norma legítima, democrática e aceita. Pronto. Professor, e o tal do profissional, né? É do racional, desculpa, o racional. Eu já disse para vocês que a metodologia, o pensamento da burocracia é efetuar um controle rigoroso nos meios, ou seja, qual que é a ideia de Max Weber? Qual que é a ideia da burocracia? Se eu conseguir controlar os meios, que são os processos de produção das atividades, das tarefas dos produtos, eu vou conseguir um resultado previsto, não é isso? Então, o foco nos meios, ou seja, os melhores meios para se obter os fins, os melhores, foco nos meios. Então, com isso, nós temos aqui as características da burocracia, né? Vem comigo aqui, primeira característica, olha só, caráter legal das normas, né? Ou seja, o que significa o caráter legal das normas? Que essas normas que vão fazer com que as pessoas obedeçam às ordens, às instruções, elas têm que ser de forma legal. Está aqui, ó. Então, legal das normas, né? Professor, como é que são as normas, professor, por exemplo, lá na sociedade tradicional? Gente, na sociedade tradicional, como é que é o caráter das normas? Tem normas? Claro que tem normas, só que são normas o quê? Patrimonialistas, da tradição. Sempre foi assim e assim será. Por isso que eu faço assim. É diferente, não é isso? Tá? Então, tá lá. Então, caráter legal das normas, né? Legal. Então, isso aqui, gente, ó, tem a ver com a legalidade, né? E claro que essa legalidade aqui já passo para vocês que tem que ser aceitas, né? Tem que ser democráticas. 2, caráter formal das comunicações. É muito importante isso, né? Professor, o que significa, professor, o caráter formal das comunicações? Ou seja, as comunicações ela tem que ser oficiais, tá? Oficial, ou seja, escrita. Ó, escrita, né? Preto no branco, está aqui, né? Ah, professor, o cara pediu para fazer tal coisa. Foi para o papel ou foi para boca? De boca não é oficial, é informal, tá? É claro que nós temos alguns atos da administração pública que nós temos aí que as comunicações elas não são escritas. Por exemplo, o guarda de trânsito, aí está dando a ordem, entendeu? Mas são o quê? Exceções das exceções. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Que na burocracia é tudo escrito. Isso aqui você já foi vítima da burocracia, tenho certeza, né? Ah, quero tal coisa, então faz o pedido, não é isso? Para formalizar. Então, são todos formais. Divisão do trabalho, muito interessante, né? Ou seja, na burocracia, toda ela é estruturada em cargos, não é isso? Então, aqui você vai ter o cara do cargo 1. O cara do cargo 2, tá? O cara do cargo 3. Ou seja, esse trabalho aqui
ele vai ser o quê? Dividido, né? Está aqui, ó, divisão do trabalho. Cada um no seu quadradinho. Professor, já vou fazer um gancho por 8. Ou seja, o cargo 1 vai ser um cargo legal, ok, tranquilo, aceito, né, uma norma aceito. Ele vai ser especialista nas atividades do cargo 1. O cargo 2, especialistas a 2 e 3 assim por diante. Já falamos aqui, ó, da especialização. Tá? Outro fato muito importante, né? 4. Na burocracia, eles querem que as relações entre as pessoas, tanto do público interno quanto do público externo, que essa relação seja impessoal. Impessoal. Professor, o que significa esse "in" aqui? Impessoal, né? Ou seja, ele quer que as relações sejam o quê? Profissionais. Eu já vou fazer um gancho aqui, ó, no profissional também, né? O que é uma relação pessoal? Eu vou ter uma relação pessoal no atendimento, ou seja, se é relação pessoal, eu vou atender as pessoas de acordo com os meus sentimentos pessoais. Vamos supor que eu não gosto de fulano de tal. Vai cair na minha mão, eu vou atender essa pessoa. Eu atendendo essa pessoa, eu não gosto dela, então eu vou dar um atendimento de desprezo, ou seja, pessoal. Eu vou deixar esse meu sentimento pessoal, pessoal negativo, no caso, em relação àquela pessoa, a interferir no atendimento, não vou ser profissional. Então, impessoal é você ser justo, ser reto, ser profissional, não deixar suas questões pessoais interferirem nas suas decisões e no seu trabalho. Ou seja, é o princípio da impessoalidade. Você não pode ter pessoalidade. Bacana? Então, isso é o princípio, a característica da burocracia. Professor, outra coisa muito importante, né? Na burocracia, vocês prestem atenção. Todo mundo tem um cara chamado de chefe, né? Olha aí, né? Por quê, professor? Porque na burocracia também tem um princípio, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, na burocracia, preste atenção, todo mundo está subordinado a alguém. Quando nós falamos que todo mundo está subordinado a alguém, significa dizer que existe uma hierarquização da autoridade, né? Ou seja, lá você sabe exatamente quem manda, tá, e quem obedece. Isso gente, você acha negativo isso, você entrar no lugar e você conhecer quem manda e quem obedece? Não, isso é altamente positivo, porque você define as linhas de comando, de autoridade, da hierarquia da organização. Isso dá um fluxo, dá agilidade, com certeza. Então, outra característica, hierarquização da autoridade. Outra característica da burocracia, todo o trabalho tem que ser feito através de rotinas e procedimentos, né? Ou seja, previamente previstos, né, e normatizados. Na burocracia, uma coisa muito importante, ó, o cara que vai ocupar esse cargo aqui, ele tem que ser competente. Ele tem que ser competente. Professor, como assim competente? Ele tem que atender os requisitos necessários para a ocupação do cargo, ele tem que ter as habilidades, ele tem que ter aí os conhecimentos, ele tem que ter o quê? Todos os requisitos necessários. E ele vai ocupar esse cargo aqui, olha só, como ela é impessoal, ele vai ocupar esse cargo por mérito, né? Ou seja, não é somente... Vamos voltar um pouquinho aqui na impessoalidade, tem uma vaga aqui no cargo 3. Aí eu vou escolher o cara do cargo 3, meu cocunhado, porque ele é gente boa, ele é bacana, eu conheço ele. Esse critério de escolha, ela foi pessoal ou foi impessoal? Ela foi pessoal, então não pode, não é permitido isso na burocracia. Ah, professor, eu vou porque eu fui com a cara, do sujeito, por isso que eu vou contratar. Foi pessoal ou impessoal? Foi pessoal. Agora, ele tem competência e tem capacidade, ele tem mérito, ele foi aprovado em um concurso público de provas e títulos. Então, é meritocracia. Então, a ocupação dos cargos é uma meritocracia que vai ao encontro, caminha junto com a profissionalização. Tá? Com a profissionalização. Todos esses itens aqui, a burocracia tem como uma vantagem, que é a previsibilidade no funcionamento da organização. Então, pronto, expliquei para vocês as principais características da burocracia,
papo reto com vocês. Se vocês querem ficar competitivos sobre esse assunto, eu sugiro que vocês façam aí mais 2 leituras sobre as características da burocracia. Todas essas características da burocracia vai ter uma consequência. Qual que é a consequência? Não precisa a gente ir muito longe para termos a previsibilidade dessa competência. Está aqui, ó. Previsibilidade no comportamento humano. Por quê? Primeiro, você só pode fazer aquilo que está escrito, que está previsto nas normas, ok, né? Ó, é tudo formal, divisão do trabalho, é especializado, as pessoas são competentes, tem meritocracia, há uma profissionalização. Então, é uma previsibilidade no comportamento humano. Inclusive, a burocracia deseja exatamente isso. Quando as organizações elas vão se burocratizar, o que elas estão pretendendo em relação aos colaboradores? A previsibilidade no comportamento humano. Ou a previsibilidade. A padronização do desempenho dos participantes. Então, aí tudo tem rotina, tem procedimento, ele faz isso. E, professor, qual que é o objetivo fundamental, essencial da burocracia? É muito simples. Olha, a máxima eficiência da organização. Então, a teoria da burocracia, que adentrou-se dentro das organizações privadas, o objetivo dela é isso, é maximização dos resultados da organização. Gente, preste atenção. Máxima eficiência. Que deu o amarelinho. Amarelinho é aquele marca-texto no amarelinho, por quê? Porque isso cai na prova. Nós vamos fazer exercícios aqui. Vocês vão perceber isso? O cara vai colocar eficácia, eficiência, eficácia, efetividade, está errado. Na burocracia é a máxima eficiência. Professor, por que eficiência? Quando a gente fala em eficiência, está vinculada à palavra racionalização. A racionalização são os melhores meios para se atingir os fins. Os melhores meios, o eficiente, fazer as coisas certas e produzir mais com menos. Pronto, isso é só aqui no Lá Concurso que você aprende. Só aqui, papo reto com vocês, né? Bacana, vamos lá. E tem mais, professor? Tem. Um pouquinho do direito administrativo, direito constitucional para vocês, que tem tudo a ver com concurso. Lá no artigo, anotem esse cara aqui, 37 da Constituição Federal de 88, está escrito o quê? Eu quero de cabeça, pode falar, estou ouvindo. Isso. A administração pública brasileira, a administração pública direta e indireta e de suas entidades obedecerão aos princípios da legalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Aí eu pergunto para você, gente, esses 4 princípios aqui, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, estão direta ou indiretamente aí, explícitos, implícitos aqui nas características da burocracia? Sim ou não? Sim, correto, né? Correto. Correto. Então nós temos aqui, legalidade, caráter legal, está aqui. Impessoalidade, está aqui. Moralidade e publicidade está relacionado com o quê? Com profissionalismo, com competência técnica, com hierarquização, com autoridade. Então está aqui. Ou seja, o modelo da administração pública brasileira, ela é burocrática. Está aqui, nós vivemos num Estado burocrático. O Estado vai continuar sendo burocrático. Professor, mas você esqueceu de falar um carinha, lá do artigo 37. No artigo 37, tá? Nós temos aqui os princípios da administração pública, né? Tem esse Ezinho. Esse Ezinho aqui é de eficiência. Então, nós temos 3 tipos de administração pública. Administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Na nossa administração pública brasileira, do Estado, da União, dos Estados, dos municípios, eles são burocráticos e mais gerencial. Esse E aqui é de eficiência. Esse E de eficiência aqui não faz parte da burocracia, tá? Esse aqui é um caso à parte, ele faz parte do gerencialismo, né? Muitas questões de concurso já perguntou desse E, tá? Esse E, para quem não sabe, ele é E de eficiência, é um princípio da administração pública, mas está vinculado à administração gerencial. E a administração gerencial é objeto de uma outra aula, tá? Bacana, entenderam aqui? Ótimo, né? Agora a gente vai fazer um exercício top de linha para vocês identificarem aí como é que esse assunto pode ser cobrado na prova.
DPE, Defensoria Pública Estadual do Estado de São Paulo, 2015. Vem comigo. São características do modelo burocrático de administração. A, hierarquia, correto. Impessoalidade, correto. Legalidade, correto. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.